dias, para que a gente não venha passar pelas dificuldades e fazer certas trocas, né? Trocar o que é eterno, que é a presença de Deus, por coisas que vão passar. E muitas pessoas, né, nos ensinam através da sua palavra isso. Existem muitas pessoas na palavra que enfrentaram essas escolhas e a gente não vai ser diferente. Todos os dias vamos enfrentar, né, esse tipo de escolha. O que é que eu escolho? Né, escolho servir a Deus, aos meus desejos. Eita, nessa oportunidade, será que vai ser bom para mim, mas vai glorificar o nome do Senhor na minha vida? Então, assim como as pessoas que estão citadas aqui na palavra, elas passaram por essas escolhas, eu e você vamos passar, não vai ser diferente. Então, nós precisamos entender, né? O que é que nós estamos negociando? O que é que muitas das vezes nós estamos trocando? Então, a palavra hoje é: não negocie o que é eterno por coisas passageiras. E nós precisamos estar sempre ligados com essa palavra para saber o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus para a nossa vida. Então, nenhuma conquista terrena, né, vale a perda da presença de Deus na nossa vida. Nada, né, do que nós estamos alcançando que não seja vontade de Deus vale a pena. A gente precisa entender que o que vai nos fazer ser forte e o que vai nos fazer feliz de verdade é estarmos no lugar que Deus nos chamou para estar. Então, nenhum prazer momentâneo se compara à alegria, né, de viver o propósito, né, os propósitos eternos do Senhor. Quando eu falo de propósito eterno, é algo que não se compara, é algo que é para sempre. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, não troque a eternidade, né, por um momento, né? Não troque a comunhão com Deus, né, por algo que amanhã vai deixar de existir. Quantas pessoas já passaram por momentos de prazeres que negociaram algo que a gente coloca como eterno? A gente fala sobre um casamento, né, que faz aquela promessa que seja até que a morte separe, que Jesus volte, e você fica naquela coisa, e alianças foram rompidas por momentos de prazeres, por traições, por enganos, né? Então, do mesmo jeito é a nossa vida com Deus. Quantas das vezes nós estamos nos desligando do que é eterno por simplesmente momentos de prazeres. E nós precisamos entender o que é realmente o que Deus quer de nós, o lugar que o Senhor nos quer que nós estejamos, né? Que nós não venhamos negociar esse lugar, que nós não venhamos negociar a presença de Deus. Então faz a tua oração hoje de: Senhor, me dá discernimento para valorizar o que é eterno. Às vezes a gente faz essa troca e não é nem porque eu vou trocar, não quero mais a presença. Não, às vezes é por falta de conhecimento. Tem muita gente que troca o que é eterno pelo que é passageiro, não é porque ela quer, é porque simplesmente ela não tem conhecimento da palavra. É por isso que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós nos encontramos com Deus, essa verdade se torna algo claro na nossa vida e a gente não troca, né? A gente começa a valorizar realmente o que é valioso. Então faz a oração ao Senhor e diz: Deus, me dá discernimento para que eu possa viver, para que eu possa te buscar, para que o meu coração ele permaneça firme na tua presença. E permanecer firme na presença de Deus não é que você, eu vou ficar em Deus e nada vai me derrubar. Vai ter dias que você vai estar triste, vai ter dias que você vai acordar abatido, querendo desistir, vai ter dias que as batalhas vão parecer maior que a fé que você tem em Deus. A gente não está livre de passar por isso. Mas que quando nós sabemos o Deus que servimos, os problemas eles passam com mais leveza, porque você entende o propósito pelo qual tudo acontece. E é por isso que estar em Deus, buscar a presença de Deus, nos deixa cada dia mais fortes. Então, independente de como você acordou hoje, né, que você decida permanecer no Senhor. Hoje é feriado, então que se você vai estar em casa, não vai trabalhar, hoje eu trabalho, né? Então, mas se você tiver mais tempo para livre hoje, seja um dia que você se permitir refletir no dia de hoje, dizer: Deus, o que eu tenho vivido? Né? Será que eu tenho trocado isso? Será que eu tenho permanecido no Senhor, independente das situações? Um exemplo muito grande que a gente tem foi Esaú. Quem lembra da história de Esaú? Então anota aí para você ler mais tarde, para você ler quando eu finalizar o devocional.
Lá em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 27, fala, né, que Esaú, ele vendeu o direito de primogenitura para Jacó. Né? Então, Esaú, ele estava com fome naquele momento. Eu vou ler só um pouquinho aqui do versículo para vocês. No verso 29 diz assim: tinha Jacó feito um cozido, quando esmorecido veio do campo Esaú e disse, peço-te que me deixes que me deixe comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Né? No verso 31 disse, Jacó disse, vende-me o direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, dai-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão cozido, a lentilha. Ele comeu, bebeu, levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, gente, isso aqui é um exemplo muito forte. Muito, muito forte. Por quê? Porque o direito de primogenitura, ele recebe o direito da primogenitura, ele recebeu uma porção dobrada da herança da família. Ele assumiria a liderança da família após a morte do pai. Ele tinha uma posição de honra, de autoridade, né, entre os seus irmãos. Então, isso era algo, sem contar que ele era uma bênção de Deus, né, que Deus tinha estabelecido entre eles. Esaú, ele ia dar continuidade àquela geração. Então ele trocou esse direito porque simplesmente ele estava com fome. Simplesmente ele estava esmorecido. E quantas das vezes nós estamos esmorecidos? E por estar esmorecido a gente está trocando. Quantas das vezes porque nós estamos cansados, porque a promessa não se cumpriu, porque as coisas não estão acontecendo do nosso jeito, a gente tem trocado o que é promessa de Deus por algo passageiro. Então Esaú, ele estava com fome naquele momento. Ele trocou o seu direito de primogenitura, uma bênção valiosa e duradoura, por um prato de lentilha. E por causa dessa necessidade momentânea, que era a fome que ele sentia naquele momento, ele abriu mão, né, de algo que era mais importante. Então, quantas das vezes nós estamos trocando o que é importante por conta da nossa necessidade de agora? Então, quantas vezes as pessoas, eu e você, estamos trocando a presença de Deus, né, os seus princípios, o seu propósito, os seus por simplesmente prazeres, oportunidades, desejos passageiros. Então, como Esaú aconteceu, o perigo não está só na troca. Eu vou trocar isso por isso. Não é só na troca. É pelo valor, né? Então, o perigo não estava apenas no que foi trocado, na troca, mas não percebeu o valor. Esaú, naquele momento, ele estava com fome e ele não percebeu. Eu vou trocar, ele poderia ter dito assim, mas eu vou trocar a primogenitura que me dá direito a isso, isso, por esse prato de lentilha. Então não foi só a troca, foi ele não perceber a importância de um direito que ele tinha. Quantas das vezes nós estamos negociando isso? Mas eu vou pecar, eu vou estar em pecado, eu vou trocar, eu vou fazer isso, eu vou ferir a santidade de Deus por conta disso. Gente, isso é no dia a dia, a gente vê coisas simples, como fala ali que eu não tô, a pessoa estando, então você está mentindo. Aí você até diz assim, é uma besteira, mas às vezes a gente negocia isso, né? Como é que eu vou mentir? Mentir não agrada a Deus. Isso é um exemplo muito simples, mas quantas das vezes nós estamos traindo confianças, estamos traindo o cônjuge, quantas pessoas estão traindo as suas esposas, traindo os seus maridos, quantas vezes nós estamos enganando a nós mesmos, porque nesse momento a gente pode até estar como Esaú, esmorecido, cansado, com fome. Naquele momento ele estava tão esmorecido que ele disse, de que adianta eu ter a primogenitura e eu morrer? Então ele estava muito abatido. Mas nós não podemos esquecer o que é valioso e o que é eterno. Quantas das vezes nós estamos decidindo, porque nesse exato momento os nossos olhos estão realmente no cansaço. Os nossos olhos estão realmente no que estamos passando, no momento ruim que estamos passando.
Olha para Jesus. Olha para as promessas de Deus para a tua vida. Começa a enxergar o que é eterno, o que Jesus prometeu para você. Esaú, ele trocou a herança por uma refeição, né? E não troque o propósito é eterno por uma satisfação momentânea. Não abra mão do que Deus prometeu para a tua vida por um momento de prazer, por um momento de satisfação. Então nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso a atitude de Esaú foi tão grave, né? Ele não trocou apenas um bem material. Ele desprezou o grande valor espiritual de uma satisfação por uma satisfação imediata. Então, ele até diz, né? Estou a ponto de morrer, né? De que me aproveita o direito da primogenitura, o teu cansaço. Você precisa ir para a presença de Deus e dizer: Deus, eu estou cansado, eu estou cansada. Eu preciso me fortalecer na tua presença para que eu não possa desistir nem negociar. Ora, abre o teu coração e fala para Jesus qual é a tua necessidade, mas não troca, não negocia aquilo que Deus tem para você. E essa lição é muito clara, né? Esaú, ele valorizou mais a sua fome momentânea do que a bênção duradoura. É muito claro isso. Então isso faz dele um exemplo, né? Para mim e para você, de não negociar o que é valioso, o que é permanente, por algo que passa, por algo passageiro. E aí eu te pergunto, como é que você está? No teu dia a dia, quais são as escolhas, quais são as tuas prioridades? A primogenitura alimentaria uma geração. Então, o prato de lentilha alimentou somente aquele momento. É tanto que ele come, levanta, vai embora. Não troque o que é eterno pelo que é temporário. Quando você tiver esse discernimento, você vai entender. E aí eu te pergunto, existe algo temporário que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Existe algo que você sabe que vai passar, mas que você tem dado mais prioridade a isso do que a presença de Deus? Você tem valorizado mais os prazeres imediatos ou você tem permanecido na presença de Deus mesmo diante de todos esses desafios? Quais os princípios de Deus, os princípios bíblicos estão sendo negociados durante o teu dia? A gente não é para estar mentindo. Será que você está mentindo? Será que você tem se sabotado todos os dias? Será que você tem... Quais são os princípios de Deus que você tem deixado de cumprir? Porque é mais fácil, porque é mais rápido, porque é mais satisfatório para aquele momento? Quais são as decisões que você tem tomado? As suas decisões elas têm sido baseadas na tua necessidade do momento ou da vontade de Deus? Então, que seja o dia em que nós vamos estar sempre pensativo no dia de hoje. O que eu tenho vivido e como eu tenho vivido isso? Será que eu tenho feito essa troca todos os dias? Existe alguma área da tua vida que você está trocando o que é eterno pelo que é passageiro? Que hoje seja o dia em que você reflita nisso. Que hoje seja o dia em que você se pergunte isso. Eu estou negociando o que custa a minha eternidade. Eu estou negociando aquilo que Deus preparou para a minha vida. O que você está vivendo e a forma como você está vivendo está negociando a tua vida com Deus. Que hoje seja o dia em que você reflita mais sobre isso. Amém? Então faça uma oração. Diga: Deus, me ajuda a viver a tua vontade. Me ajuda a não trocar o que é eterno pelo que é passageiro. Me ajuda a não negociar a minha salvação por ninguém. Então que você decida hoje estar em Deus. Que você decida abrir mão dos relacionamentos que têm te distanciado do propósito. Que você não troque o seu chamado pelo conforto da tua carne, pelo conforto de estar satisfazendo um desejo carnal momentâneo. O que tem consumido o teu tempo, não se distraia.
Talvez você vai fazer um devocional, de repente você pega no celular, pensa que não, você passou tantas horas no celular e o devocional nada. Você passou o dia todo lendo mensagens de todo mundo, falando com todo mundo, mas na hora de ler a Bíblia deu sono, você leu um versículo e foi dormir. Então não negocie. Não negocie o que é eterno pelo que é passageiro. Não negocie a presença de Deus por nada. Não troque a presença por distrações, por coisas que vão te distanciar daquilo que Deus te chamou para viver. Amém? Então que hoje seja o dia em que você reflita sobre isso e que você não esqueça das promessas de Deus para a tua vida. Elas são eternas, elas vão se cumprir. Aquilo que Deus colocou no teu coração, ela vai se tornar verdade. Não desista porque você está cansado. Não pare no meio do caminho porque você acha que está demorando tanto que as coisas não vão acontecer, elas vão acontecer. Existe um processo para todas as coisas, simplesmente continue, persevere. Se estiver cansado, ore, busque presença de Deus, peça ajuda, mas não pare no meio do caminho. Não se distraia com coisas que vão te afastar do propósito. Amém? Que hoje seja o dia em que nós venhamos refletir sobre isso. Às vezes você diz até assim, pode até julgar Esaú por ele ter feito isso. Porque tem muita gente que julga, queria eu encontrar com Eva, porque ela caiu lá. Hoje a gente colhe as consequências. Gente, a gente tem a oportunidade que Eva teve todos os dias. E às vezes a gente cai. Então nós não podemos hoje simplesmente, a gente tem que pegar e tomar como experiência, como aprendizado. Então, pega a história de Esaú hoje e coloca na tua vida. O que você tem negociado? O que você tem trocado hoje? O que você tem substituído presença de Deus pelo que não é presença de Deus só porque é confortável para você? Amém? Então, feche teus olhos, vamos orar? Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia. Obrigado por tua palavra. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por mais um dia. Obrigado por cuidar tão bem de nós, que enquanto nós estávamos dormindo, o Senhor estava cuidando de nós. Enquanto nós estávamos dormindo, o Senhor estava intercedendo por nós. Obrigado por teu amor incondicional. Nos dá um dia abençoado, cheio da tua presença, e aonde nós estivermos, Senhor, que nós venhamos exalar o bom perfume de Cristo. Que aonde nós estivermos, Senhor, que nós venhamos ter presença de Deus. Que o nosso diferencial, aonde nós pisarmos os pés, seja a tua presença na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Que o nosso maior desejo seja: eu preciso exalar o bom perfume de Cristo. Que nós todos os dias vamos entender o motivo pelo qual fomos chamados, fomos gerados, temos um propósito em Deus e não despertamos por despertar. Despertamos porque o Senhor tem algo a cumprir em nossa vida e através da nossa vida. Guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos e projetos nós colocamos diante do Senhor, porque está guardado, porque está protegido. E que nós não venhamos desistir nem negociar a nossa vida contigo, a vida eterna contigo, por nada nesse mundo. Obrigado mais uma vez, Espírito Santo, por não desistir de nós. Amém, amém e amém. Então que Deus abençoe. Hoje a live não deu muita gente, porque hoje é feriado, o pessoal vão dormir mais um pouquinho. Mas obrigada pela presença de vocês e que hoje seja um dia abençoado. Não esquece de compartilhar a live. Gente, eu esqueci não, ontem eu trabalhei até 9 e pouco da noite. Então eu não postei o devocional de ontem, mas eu vou postar o devocional de hoje e vou postar também o devocional de hoje, tá bom? Então durante o dia aí eu também vou trabalhar hoje, mas as coisas vão dando certo, tá bom? Gente, Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua família e que você não desista daquilo que Deus tem pra você. Não negocie a vontade, não negocie a presença de Deus na tua vida por nada nesse mundo. Nada se compara àquilo que Deus tem pra nós, amém? Alane eu acho que foi a menina que eu atendi ontem. Pelo nome eu não tô conhecendo, mas é ela mesmo. Deus abençoe, amor. Seja bem-vinda ao nosso devocional. Então é isso, gente. Deus abençoe cada um de nós. Um excelente dia. Até amanhã, se Deus quiser.